Irmãos, nós estamos celebrando hoje a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, da subida de Jesus para o céu. Essa é uma das últimas solenidades que marca o encerramento do tempo da Páscoa. Como é que as coisas aconteceram? Jesus entregou a sua vida morrendo na cruz, foi sepultado, e ali no sepulcro permaneceu 3 dias, morto. Ao terceiro dia, o primeiro da semana, no domingo, ressuscitou, voltou da morte vitorioso, vencedor, glorioso. E passou 40 dias aparecendo para os seus discípulos e para mais algumas pessoas. Jesus ressuscitado, ele, durante esse tempo, então, confirmou a sua pregação, aquilo que ele havia dito que aconteceria e que de fato aconteceu. Então Jesus confirma e anima a fé dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ao longo desses 40 dias, quando para eles vai aparecendo ressuscitado. É uma espécie de 40 dias de uma quarentena de despedida, né? E essa marca, nessa passagem, é como se encerrasse o tempo da missão de Jesus e se desse início à missão da comunidade do ressuscitado, daqueles homens e aquelas mulheres que creram em Jesus, que acreditaram na sua palavra, que depositaram nele a sua confiança, a sua esperança, e começaram a sua missão. Agora vejam, não é que a missão de Jesus era uma, e a missão dos seus discípulos é outra. É uma única missão. Uma missão de levar os homens à conversão, a assumir nas suas vidas o plano de Jesus, a pregação de Jesus, a vontade de Jesus. Agora vejam, como isso acontece? Porque Jesus não está mais no nosso meio. Como eu disse, hoje, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, ele sobe para o Pai. Ele se despede dos seus. Ele vai embora da terra. Fisicamente, ninguém mais consegue ter acesso a Jesus, olhar para ele, vê-lo, escutar a sua voz, como ao longo de 33 anos aquele pessoal escutou e conviveu com ele. Como ao longo desses 40 dias eles viram Jesus ressuscitado. Ele não vem mais Jesus. Ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele não nos deixou sozinhos. No domingo passado eu falava sobre isso. Jesus irá ascender, irá subir aos céus, mas nós não ficaremos órfãos, porque ele permanece conosco. Como Jesus permanece conosco? 3, sobretudo, são as maneiras como ele permanece conosco. Primeiro, cumprindo a sua promessa de que iria enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso advogado junto do Pai. Jesus fez essa promessa, e daqui a uma semana, no próximo domingo, nós iremos celebrar o cumprimento dessa promessa na solenidade de Pentecostes. A vinda, a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os 11 apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. O Espírito Santo descerá sobre eles e agirá na vida deles uma certa força, uma potência, uma energia. Eu tenho medo de usar essa palavra energia porque ela é mal interpretada, né? Não é essa energia dos cristais e dos cosmos não, tá certo? É uma energia de força, de potência. Uma coisa que age dentro do homem, que impulsiona o homem a fazer coisas elevadas, coisas diferentes. Como quando nós vamos conhecendo, escutando as histórias dos santos, a gente vai dizendo, isso é impossível que eles fizeram. Como é que um homem conseguiu suportar essa dor? Como é que uma mulher teve uma coragem de fazer isso? Como é que alguém foi tão humilhado e continuou amando, cuidando, zelando pelos outros? Pronto. Isso é um sinal claro da ação desse Espírito, né? Então, quando nós tomamos um exemplo como a nossa santinha brasileira, a irmã Dulce, que era humilhada, que era perseguida pelo governo, pela igreja, pela congregação, e ela continuava querendo cuidar dos pobres, educar as crianças, zelar pelos doentes. Por que essa mulher não desistia? A congregação dela não queria que ela andasse no meio da rua, depois de tal hora. Ela começava a cuidar dos doentes aqui, o governo vinha e fecha, aqui, a vigilância sanitária mandava fechar. Abria acolá, mandava fechar de novo.
Então, ninguém estava por ela, mas ela insistia. Por quê? Então, onde é que vinha a força dessa mulher? Não é natural. Pois é, não é natural. É essa força do Espírito Santo que eu digo. O que levou homens, por exemplo, a virem de Portugal para o Brasil, viajar por meses em caravelas, sem saber o que iam encontrar aqui, sem saber se chegariam aqui. Chegando aqui, os índios matavam, perseguiam, passavam fome, necessidade, pegavam doença. E depois voltavam dois para lá, contavam as histórias, as dificuldades, e animava mais missionários, e mais gente vinha para cá. Que loucura é essa? É um espírito de aventura? Não. Não é só um espírito de aventura. É essa força do Espírito Santo. Essa força, essa graça extraordinária é uma prova da ação de Jesus, do Espírito de Deus no nosso meio. Segundo, a força do anúncio da palavra de Deus. Essa palavra que nós lemos na missa, essa Bíblia que vocês têm em casa, não são histórias de letras mortas. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é alguém, é uma pessoa que está viva. Então, o anúncio da palavra de Deus tem uma força. Bento XVI, no livro dele, Jesus de Nazaré, se eu não me engano, diz assim: o evangelho é performativo. Eu escuto o evangelho, aquilo ali, quando eu permito, ele entra em mim e me transforma, e me muda. Tem uma força dentro desse evangelho. Não é como uma história que eu leio, um romance literário que eu leio, que me encanta, que me anima, mas que passa. A palavra de Deus é diferente, ela age diferente. E o anúncio dela gera em nós também algo diferente. Mas há uma terceira presença de Jesus, que nós encontramos na Santa Igreja Católica, que é a presença dos sacramentos. Ontem nós tivemos a grande alegria de, pela primeira vez, 75 crianças da nossa paróquia receberem a Santa Comunhão. Não é? Tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, terem Deus tocando no seu coração, no seu corpo. Isso é alguma coisa diferente. Tem essa força diferente. Pois bem, meus irmãos, Jesus, como Ele prometeu no finalzinho do Evangelho de hoje: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele continua cumprindo com a sua promessa. Ele foi para o Pai, mas não nos deixou sozinhos. Ele nos acompanha, Ele está conosco. Agora nós precisamos também querer estar com Ele. Essa festa que nós celebramos hoje, da ascensão de Jesus aos céus, é uma festa que nós não conhecemos de imediato. Mas a nossa fé nos convence que, de fato, Ele foi à nossa frente. Ele abriu esse caminho para que nós possamos ir atrás dEle. Vejam, meus irmãos, o céu... Vamos lá. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Não é próprio que Deus, como nós homens, esteja como nós andando por essa terra. Não é próprio de Deus ser humano. Certo? Deus tem o seu lugar. Deus está no céu, Ele é o Criador. E Ele havia criado o mundo e nos deixado aqui. Do mesmo jeito que não é ordinário que Deus esteja aqui a caminhar conosco, o nosso lugar, o meio teu lugar, não é o céu. O céu não pertence a nós homens. O céu é de Deus. É de Deus. Peraí, padre. Mas tudo que nós fazemos nessa vida na igreja, tudo de mais importante é para alcançar a nossa salvação e entrar no céu. Exatamente. Como nós fazemos isso? Se é um lugar que não me pertence, como é que eu posso entrar lá? Porque alguém entrou lá antes que eu. Alguém percorreu esse caminho. Alguém chegou da terra ao céu. Esse alguém, esse acontecimento é exatamente o que nós celebramos hoje. Jesus, meus irmãos, é da nossa raça, porque Ele se fez homem, é um de nós. Como eu costumo explicar para as crianças, quando nós chegarmos no céu, vai estar lá Jesus com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Um homem da nossa raça entrou no céu hoje, ascendeu, subiu e entrou no céu. Um lugar que não pertence ao homem, agora o homem pode entrar lá.
E esse dia é hoje, a ascensão de Jesus aos céus. Ele que quis descer do céu, o que não era próprio de Deus, e se fazer homem. Agora nós homens fomos de algum modo divinizados. Nós podemos ter a esperança de entrar no céu, de subir para o céu, de nos unir a Deus. Isso não é normal, isso não é natural. Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos quer tanto perto dEle, que Ele permitiu que o seu Filho Jesus fizesse esse caminho de descida e de ascensão, de subida de volta, para que eu e tu pudéssemos também fazer esse caminho de volta, para que nós pudéssemos viver essa vida nessa esperança, passar pelas dificuldades, pelo cansaço, pelo choro, pela doença, pela saudade, pela morte, com esperança. Por que nós temos esperança? Porque Jesus foi à nossa frente, e Ele nos prometeu que lá na casa do seu Pai havia muitas moradas, e que Ele ia para lá, ia preparar um lugar para nós, para que nós também pudéssemos ir para lá. E nós podemos ir para lá, nós podemos chegar no céu, nós podemos nos unir a Deus, porque Ele foi à nossa frente. Um dos nossos, um irmão nosso, fez esse caminho, chegou lá. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. É isso que dá sentido à vida humana. Nós devemos, portanto, meus irmãos, viver essa vida olhando para o céu. Essa vida deve ter um gosto de eternidade. Eu não posso viver essa vida. Eu já vou completar uns 3 anos aqui, eu não tenho mais o que dizer para vocês. Eu já repeti 1000 vezes isso, vou dizer mais uma vez. Eu não posso viver essa vida achando que ela vai durar 70, 80 anos. E que tudo que eu tenho para viver, eu tenho que viver aqui e agora. Com toda intensidade. Essa intensidade má, perversa, pervertida, enganadora. Eu tenho que ter todo o prazer, eu tenho que conseguir todo o dinheiro, eu tenho que receber todos os aplausos. Não! Porque eu não fui criado para viver pouco tempo, eu fui criado para viver para sempre. Agora, para viver para sempre e não morrer eternamente, eu preciso seguir as pegadas de Jesus. E Ele deixou para nós consignado aqui no finalzinho do Evangelho de São Mateus 2 pistas muito diretas, muito simples. As últimas palavras do Evangelho de São Mateus. Vocês repararam que começou diferente hoje? O diácono disse: conclusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. É o finalzinho, os últimos versículos do capítulo 28. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. 2 coisas. Jesus deu 2 ordens, Ele disse isso, se calou. Ensinar e batizar. Ensinar e batizar. Foi isso que Ele mandou os apóstolos fazerem. Anunciar a sua palavra e celebrar os sacramentos. É para isso que a igreja existe. É por isso que você é católico, porque na igreja católica se ensina a palavra de Deus e se celebram os sacramentos que Deus deixou para nós. Portanto, se você quer estar no lugar que Jesus está, Jesus que passou pelo berço, pela manjedoura, Jesus que passou pelas ruas nas viagens da Galileia, Jesus que passou por uma sepultura, que foi enterrado de algum modo, né? Foi enterrado, bem enterrado. Como você passou pelo seu berço, como você caminha por esse mundo, como um dia você será enterrado. Se você quer fazer o mesmo caminho de Jesus, de quando foi enterrado, subir para o céu, aonde Ele está, você precisa, portanto, aprender e observar tudo o que Ele nos ordenou. Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E viver o seu batismo, comungar, confessar os pecados. A igreja, meus irmãos, só existe para isso, ela não tem outra finalidade. Aquela festa enorme que nós fizemos ontem, aquela coisa bonita, aquela tudo arrumada, as músicas, era porque ontem eles estavam celebrando pela primeira vez, de forma completa. A vida inteira vieram à missa, mas ontem pela primeira vez receberam a comunhão. É para marcar, para que eles não esqueçam, para que o coração deles reconheça que aquilo ali é importante, é grande, é superior, é soberano, é divino. O culto que nós celebramos aqui, os cultos que nós celebramos aqui, quando nós batizamos uma criança, aquilo ali
Aquela criança é arrancada das mãos do demônio, é transformada em filha de Deus, e para ela se abre a herança do céu. Cada vez que o sacerdote celebra a Santa Missa, mais uma vez, de algum modo, misteriosamente, o céu se rasga, o céu se abre, e aquele pedaço de pão, no pão e no vinho, Jesus, morto, sepultado e vitorioso, ressuscitado. E você recebe no seu corpo, na sua boca, esse Jesus. Para quê? Para que você tenha força, a potência do Espírito do ressuscitado, para fazer o caminho que Ele fez, para chegar no lugar que Ele chegou. Agora, se nós não estamos gastando o nosso tempo para aprender o que Jesus ensinou e viver, observar o que Ele ensinou, primeiro, e depois participar dos sacramentos, como é que nós queremos chegar no lugar que Ele chegou? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Ele ensinou o caminho, agora nós temos que trilhar esse caminho. Ele deixou para a igreja o mapa do chegar no... Como é que você faz para chegar no céu? É assim. Então você não pode querer viver a vida de qualquer jeito, do seu modo, da sua maneira, na sua medida, do seu tamanho, e chegar no céu. Você está olhando o mapa ao contrário, de cabeça para baixo. Você vai errar o final. E você sabe qual é o final errado. Não é o céu. Então, a festa de hoje, meus irmãos, portanto, é esse dia em que Jesus entra no céu. Ele foi na nossa frente, e depois dele milhares de pessoas, de nossos irmãos e irmãs, os santos, já chegaram lá. Você quer chegar lá? Você quer ir para o céu? Você quer se unir a Deus? Você quer participar desse banquete, dessa missa que nunca mais vai se acabar? É lá o lugar onde você quer entrar. O seu coração deseja o céu, mais do que as delícias passageiras e baratas dessa terra. Era isso que eu queria que você hoje se perguntasse. Hoje, sacramentalmente, nessa missa, nós celebramos a ascensão do Senhor aos céus. Hoje, liturgicamente, Jesus volta para o Pai. Hoje, tenho gastado o meu tempo, consumido a minha vida, querendo ir para o céu, ou para mim, me satisfaz, é suficiente o que eu tenho aqui na terra? Quais são as delícias que me aprazem, que me saciam, que me satisfazem? Peçamos a Deus, meus irmãos, e sejamos capazes de ser honestos, de nos questionar: o que eu quero da minha vida, Jesus? Eu me acho o garotão, o bichão, a bichona, o poderosão, o fortão, a fortuna, porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e todos me reconhecem. Ou eu sei o meu tamanho, a minha limitação, aquele medo que eu escondo, aquela fraqueza que ninguém conhece, mas o meu travesseiro conhece, eu conheço, e Deus conhece. E me reconhecendo assim, eu reconheço humildemente que eu preciso da força desse Espírito, que eu preciso da sabedoria desta palavra, que eu preciso da unção dos sacramentos, para, vencendo as dificuldades da vida, dar sabor, dar cor, dar sentido à minha vida aqui na terra, preparando, nos dias que aqui eu passo, a eternidade, o céu junto de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.